A exaltação e morte de Herodes Agripa I. Este é o tema desta mensagem. Fique conosco até o final do nosso vídeo. Você vai aprender, você vai saber o que aconteceu lá em Cesareia, a Cesareia Marítima, que Herodes foi para lá para tentar disfarçar, mas lá ele morreu. Então fique conosco até o final desta mensagem, porque Deus vai falar profundamente conosco. E que a paz do Senhor Jesus esteja presente com todos que estão ligadinhos conosco aqui através deste canal. Ide e pregai. Compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário e também deixe o seu like. É muito importante para o crescimento, para a continuação vitoriosa aqui do nosso trabalho. Amém? Graças a Deus. Agora, prepare-se, porque hoje, a mensagem de hoje vai ser muito interessante. Você vai aprender muito com o Espírito Santo. O texto de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Aleluia! Você ouviu bem, meu amigo? Pois é, então hoje, nesta mensagem, nós vamos falar sobre a morte de Herodes, aquele homem mau, aquele homem perverso que pensava que ia ficar tudo impune, que não ia acontecer nada com ele. Pois é, aconteceu. É por isso que eu convido você para continuar ligadinho conosco, porque esta mensagem de hoje vai ser uma bênção. Agora sim, vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje. O discurso exaltado de Herodes. Pois é, então Herodes... Versículo 21, leia, por favor. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Muito bem, meus amigos, isto que a pastora Sara acabou de ler aconteceu. Está aqui, claramente. Lá em Cesareia Marítima. Tem a outra Cesareia, que é a Cesareia de Filipe. Este fato aconteceu na Cesareia Marítima, aquela que foi construída pelo pai de Herodes Antipas, já que este Herodes Agripa, que morreu lá em Cesareia, era neto de Herodes o Grande. Tá bem assim para nós ficarmos sabendo. É tanto Herodes, não é verdade? Por isso nós não podemos nos confundir. Bem, então vamos voltar lá para Cesareia. Então foi lá em Cesareia Marítima que Herodes Agripa lá, qual foi o local mesmo, pastora? No júri lá, como foi? Ele estava sentado no tribunal. Olha aí, no tribunal. Estava assentado no tribunal diante de uma grande multidão. Vestido de vestes reais. Vestido de vestes reais. Segundo o historiador Joséfo, Herodes Agripa mandou fazer uma roupa prateada. Exatamente, a intenção dele era brilhar tanto que era para o povo pensar que ele era Deus. Olha só a astúcia de um homem mau. Então, estava muito bem vestido, uma roupa prateada, e quando a luz do sol incidia sobre a sua veste, brilhava tanto que as pessoas, ao ouvir a mensagem dele, do Herodes, e o povo começou a gritar: é um Deus, é a voz de Deus. Vejam, meus irmãos, meus amigos, a que
ponto chega o orgulho de um homem que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não adora a Deus. Um homem orgulhoso, um homem prepotente, né? Um homem arrogante. Todo ditador é mentiroso, todo ditador é prepotente, todo ditador é arrogante e todo pecador não adora, todo ditador não adora a Deus. Claro que todo ditador é pecador, né? Além de ser um pecador, por natureza, também é um ditador por decisão. Ninguém chega a ser um ditador do nada, não. É um processo, é um processo. Se você estudar sobre os ditadores do mundo, todos eles tiveram um processo, passaram por um processo até chegar a essa maligna posição de ditador. Muito bem. Então, meus amigos, aconteceu isso lá com Herodes Agripa I, na cidade de Cesareia Marítima, exatamente por volta do ano 41. Estou dizendo por volta, porque a história, né? Por volta do ano 41 depois de Cristo, nos dias de Tiago e Pedro, mais ou menos 8 anos após a ascensão de Cristo para o céu. A Igreja de Deus estava começando o caminho, estava começando, e exatamente a perseguição muito grande por parte dos ditadores da época, entre eles este Herodes Agripa I. Mas os detalhes da morte você vai ficar sabendo no próximo tópico, pastora Sara. O final trágico de Herodes. Texto bíblico. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Por que foi que Herodes foi morto naquele dia? Por quê? Não deu glória a Deus. Isso mesmo, amigo. Há muitos governantes, inclusive do nosso país, quando chegam ao poder, eles não dão glória a Deus. A maioria não dá glória a Deus, não. Eles atribuem ao homem, aos votos que obtiveram, não é assim? Se esquecem o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos: toda autoridade é constituída por Deus. Alguém só chega a presidir um país, a governar uma unidade da federação, a governar um município deste país, se for constituído por Deus. Porque é Deus quem dá vida para o homem. É Deus quem dá saúde para o homem. Vocês lembram de Tancredo Neves? Tancredo Neves declarou, e eu ouvi isto na televisão, que se ele tivesse tantos votos, ele não precisava nem de Deus. Deus permitiu que ele ganhasse. E eu pergunto, sentou na cadeira? Governou o país? Não, por quê? Porque não deu glória a Deus. E ele era religioso, ó. Tancredo Neves era religioso. Mas ele falou isso, vocês podem fazer uma pesquisa aí nos alfarrábios, né, da nossa imprensa nacional, que está lá. Tancredo Neves dizendo que se ele tivesse tantos votos, que naquele tempo foi uma eleição indireta, ele foi eleito pelo Congresso Nacional. Se eu tiver tantos votos, eu não preciso nem de Deus. Então, é isso que acontece com os ditadores. Herodes, então, fazendo aquele belo discurso, certamente muito bem elaborado, e o povo: é um Deus, é um Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. E no meio daquela aclamação, de repente,
Herodes caiu. Caiu morto. Por quê? Porque Deus enviou um anjo. Enviou um anjo para acabar com a gracinha dele. E o anjo, de forma invisível, o anjo não foi visto. Você pode ler o texto. Um anjo apenas tocou nele. O anjo é um ser espiritual. Anjo não tem corpo físico. Para ele se manifestar aqui na terra, a Bíblia fala de teofania. Deus, então, pode se manifestar da maneira que ele fizer. Você sabia que o diabo, por ele ser um ser espiritual, ele se transforma até em anjo de luz? Pois é, porque Deus deu este poder para o homem. É por isso, como o diabo não tem corpo, é por isso que ele se manifesta. Nas sessões espíritas, nos terreiros de macumba, ele se manifesta. Eu sou fulano de tal. Tudo mentira, tudo narrativa. Porque quem já morreu não volta mais. O espírito de quem já morreu está lá no Hades, de lá só vai sair no dia do juízo final. É isso que vai acontecer depois do milênio. Juízo final, conforme o capítulo 12 do livro de Daniel. Voltando aqui ao texto. Então, diz aqui o texto que Herodes Agripa caiu já comido pelos bichos. Foi imediato. Os bichos começaram a comê-lo. Por causa da arrogância, da prepotência, porque não deu glória a Deus. Lição que fica para todos nós. O que nós plantamos, nós vamos colher. Leia o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Lá está escrito, Gálatas, capítulo 6, versículo 6. O que o homem plantar, isto ele ceifará. Isto ele colherá. Então, há muitos aqui neste país que estão plantando mal, vão colher o mal. Estão plantando injustiça, vão colher certamente a justiça de Deus que vai acontecer no devido tempo. Pastor, o senhor fala com toda segurança? Sim, eu falo porque eu creio na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3 está escrito que para tudo há um tempo determinado. Para os que estão praticando a injustiça neste país, vai um aviso de Deus. O tempo da prestação de contas já está determinado, porque está escrito que para tudo, para Deus, tudo há um tempo determinado. Assim como já está determinado o dia do arrebatamento da igreja, assim como já está determinado o dia da vinda de Jesus em glória, assim como já está determinado a vinda do anticristo, está tudo determinado. Deus tem um calendário agora. É um calendário exclusivo. Quando Jesus esteve aqui na terra como homem, perguntaram para ele sobre a vinda dele, ele disse, olha, quanto aquele dia e hora? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Claro, hoje Jesus sabe porque ele está à destra do Pai Todo-Poderoso na plenitude da sua divindade, usando de todos os seus atributos ativos, onipotência, onipresença e onisciência. Que Deus nos abençoe. Agora eu quero orar para Deus nos ajudar a discernir o bem e o mal, para que nós sempre pratiquemos o bem, porque foi para isto que Deus nos colocou aqui neste planeta Terra. Ore comigo agora, onde quer que você esteja, aceite a Jesus, para que a verdade de Deus prevaleça em sua vida. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem, que assistiram a este vídeo. Eu oro por todos que estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Paizinho, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia do arrebatamento da igreja, que já está determinado e que pode acontecer a qualquer momento, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. E agora nós vamos orar pelo Brasil. O Brasil está precisando ser liberto.
O Brasil, lamentavelmente, está sendo enganado pelas narrativas do inferno. O diabo é o mentor de toda narrativa mentirosa, porque ele é o pai da mentira. Jesus disse que ele peca desde o princípio. Claro, quando Jesus falou desde o princípio, desde o momento em que ele foi criado. Porque o diabo, ele não foi criado diabo. Quando ele foi criado, ele recebeu um nome, Lúcifer, que significa anjo de luz. Mas um dia ele quis ser igual a Deus, foi lançado do céu aqui para o planeta Terra, onde ele está até hoje, e vai ficar por aqui até o final da grande tribulação, quando ele vai ser lançado, vai ser preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele vai ser solto e vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Assim nos ensina a infalível palavra de Deus. Vamos orar pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a nossa nação. Pai, são mais de 200 milhões de pessoas que estão precisando nascer de novo aqui neste país. Pai, salva o Brasil do caos. Pai, liberta o Brasil da feitiçaria, da idolatria, de todas as mentiras narradas pelo diabo, que tem usado pessoas aqui neste Brasil para enganar milhões e milhões de pessoas. Paizinho, liberta o Brasil do caos moral, do caos espiritual, do caos político, do caos na saúde, do caos na educação, do caos na infraestrutura deste país. Pai, salva os senadores, salva os deputados federais, salva os ministros, tantos ministros do Supremo Tribunal Federal, salva eles. São seres humanos que têm alma, salva eles também. Salva todos os juízes que fazem parte do poder judiciário desta nação. Faz isto, Paizinho, para a tua honra, faz isto para a tua glória, faz isto para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Eu espero todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Faça isto para a glória de Deus. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele que tem todo o poder nos céus e na terra e que brevemente vai voltar para arrebatar a sua igreja fiel, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.